E eu estou aqui para atender uma convocação da diretoria da Associação Brasileira de Direito Processual, através do seu presidente, meu dileto amigo Eduardo Costa, nosso também diretor Antônio Carvalho, que são os comandantes desse projeto interessante que é o 365, falando de processo. E a minha incumbência a mim passada foi para falar a respeito da Carta de Jundiaí, da chamada Carta de Jundiaí, que é um documento que pretende ser histórico e para nós todos ele tem uma importância muitíssimo grande. Para nós todos da Associação Brasileira de Direito Processual, para nós todos processualistas brasileiros e não brasileiros que comungamos das posturas em torno do garantismo processual, a Carta de Jundiaí ela tem um papel emblemático, simbólico, que me parece bastante importante, e eu falarei um pouco dela para vocês. Falarei dos antecedentes, do histórico da Carta, do porquê da Carta, de como ela se formou, de quando ela foi efetivamente lida, e depois num outro vídeo, que pretendo que se faça ainda hoje, mas seria uma parte 2 dessa trajetória da Carta de Jundiaí, eu então farei a leitura da carta para aqueles que ainda não a conhecem, muito embora ela já esteja sendo divulgada amplamente nos meios sociais das redes aí da internet. Bom, isso foi por volta de janeiro deste ano de 2017, meu amigo Matheus Costa Pereira, de Pernambuco, doutorando pela Universidade Católica de Pernambuco, ele me liga falando que tinha conversado com Eduardo Costa e que tinha interesse em fazer um evento conjunto entre membros do Instituto Pan-Americano de Direito Processual e membros da BDPRO. Eu, por ser o diretor de Relações Internacionais da BDPRO, fiquei incumbido de fazer essa vinculação com os membros de fora do Brasil do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, que à época eu era vice-presidente do capítulo Brasil no Instituto Pan-Americano. E a partir daí, então, foi o entusiasmo de Matheus que acabou me contagiando. Matheus, nessa época, recém havia chegado de uma viagem de estudos que teve na Espanha, ficou lá por volta de 2 meses e meio ou 3, algo mais ou menos assim, complementando seus estudos de doutorado, que ele frequenta e conclui doutorado agora na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap, e ele lá esteve na Universidade de Valência pelo meu intermédio. Eu, em conversa que tive com o professor Juan Monteiro Aroca, e especificamente com a professora Virgínia Pardo Iranzo, eu acabei conseguindo que o Matheus tivesse a temporada de estudos lá em Valência, e lá ele foi, se entusiasmou, aperfeiçoou o espanhol, teve acesso a uma literatura bastante vasta de questões relacionadas ao direito processual em geral, numa visão daquilo que nós chamamos de garantismo processual, teve contato bastante estreito com o professor Monteiro Aroca, de modo que ele chegou no Brasil bastante entusiasmado com os temas garantistas, e aí então propõe para o Eduardo Costa a questão desse evento conjunto, e daí chega até mim, e eu, como diretor de Relações Internacionais, fiquei incumbido então de organizar esse evento. Esse evento, então, pensamos aonde que ele poderia ser feito, poderia ser realizado, e de várias opções que tivemos, sempre pensamos em fazer numa localidade onde fosse próximo para todos chegarem, tanto os membros de todo o Brasil da BDPRO, como os membros estrangeiros que aqui viriam do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. E nessa ideia, então, me surge a possibilidade de um estreitamento de contato com a Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, a faculdade da qual eu sou egresso. Tive a oportunidade de me formar lá na 25ª turma, faculdade, então, relativamente recente. Este ano de 2017 forma-se a 45ª, são 20 anos, portanto, de formado, e eu sou, então, daquela que eu chamei em meu discurso de formatura a gloriosa 25ª turma da Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí. E eu, então, levei a ideia deste colóquio, deste evento internacional a ser realizado em Jundiaí, a direção da coordenação do curso de Direito, especialmente ao professor Márcio Franklin Nogueira e a professora Ivone Barros. A ideia foi muito bem aceita, e a partir daí eles me puseram em contato com a direção geral da instituição, do Uni Anchieta,
que é a mantenedora que organiza todas as faculdades e principalmente a nossa Faculdade de Direito. E aí então eu fiz um projeto, juntamente com o Matheus organizamos uma grade temática, eu propus uma ideia geral, inicial, o Matheus observou, deu alguns pitacos e a partir daí nós chegamos numa formatação final e eu então parti a fazer os convites. Tive ideia imediatamente de convidar o meu venerável mestre Adolfo Alvarado Veloso e o fiz e ele imediatamente aceita o convite. Convidei também meu querido amigo, professor da Universidade da República Oriental do Uruguai, professor Alejandro Abal, importantíssimo processualista naquele país, um sucessor na cátedra que um dia pertenceu a Eduardo Juan Couture, e faltava mais um nome, e eu também então me liguei diretamente e lembrei que seria importantíssimo termos uma figura feminina, então eu chamei a minha querida amiga e também foi minha professora na Universidade Nacional de Rosário, no mestrado que fiz por lá, a professora Andréa Meroy, que é uma grande especialista nas ações coletivas no ambiente argentino e latino-americano como um todo. Os três de imediato se prontificaram, então arrumamos a data, estabelecemos alguns parâmetros e eles aceitaram a ideia que vieram. Aí convidamos outros tantos professores ligados à BDPRO de vários pontos do país. Então tivemos, por exemplo, Eduardo Arruda Alvim, tivemos o próprio professor Arruda Alvim, que não pôde estar presente por questão de saúde, mas fez questão de nos mandar um vídeo tratando do tema moderno, novo, bastante palpitante na atual dogmática da processual civilística brasileira, que são os negócios jurídicos processuais. Veio o professor Ronaldo Bretas, da PUC Minas, veio também o professor Nelson Neri Júnior, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Jorge Zabud, Lúcio Delfino, Flávio Bonaduce Borges, Diego Crevelin, o próprio Matheus da Costa Pereira também esteve aqui. Enfim, é uma turma, minha querida amiga jundiaense também, a Ana Beatriz Presgrave Rabelo. Então foi um evento, Carlos Delprá, jundiaense, um evento que reuniu processualistas importantes da jovem e da geração mais experiente, uma geração anterior à nossa, que acabaram dando brilho a esse evento. E o evento transcorreu dentro da normalidade, mas um tempo antes da ocorrência do evento, algo mais ou menos em torno de um mês e meio antes, Eduardo Costa me liga e me propõe a ideia de fazermos aquilo que chamamos de Carta de Jundiaí. Eduardo me falou: Glauco, por que não fazermos neste evento, aí em Jundiaí, a tua terra, você que tem uma colaboração importante para os temas de estudo do garantismo processual aqui entre nós, por que não fazermos um documento que seria algo como que convocando a comunidade de processualistas a chamar, a darem atenção devida ao garantismo processual. E eu achei a ideia excelente, fiquei de redatar um documento. A ideia nossa surgiu como inspiração também da moção de Valência, que é de 2006, e posteriormente da Carta de Açul. Lembrando que a moção de Valência ela surgiu num evento, numa jornada internacional, patrocinada ali pela editora Tirante Loblanche, lá da Espanha, numa convocatória feita pelo professor Juan Monteiro Aroco, onde tiveram professores italianos, professores portugueses, o próprio Alvarado Veloso. Então ali, em 27 de janeiro de 2006, Monteiro Aroca redata a moção de Valência, e a partir daí ela é lida e ela é veiculada e ela está encartada naquele livro já clássico entre nós, na leitura do garantismo processual, que é Processo e Ideologia. Posteriormente, em 2008, especificamente, no ensejo do 10º Congresso Nacional de Direito Processual Garantista, que se realiza desde 2002 na cidade de Assun, que é o centro da província de Buenos Aires, nessa 10ª edição do Congresso, realizada entre 12 e 14 de novembro de 2008, nós tivemos, então, a Declaração de Assun, em torno do processo civil nos países ibero-americanos. E essa declaração ela foi lida no dia 13 de novembro de 2008. E aí, então, Eduardo nos propõe a ideia e nós, então, fomos burilando essa ideia e aí surge, então, a Carta de Jundiaí. Eu fiquei incumbido de redigi-la, fiz a redação da carta. Essa carta foi proposta, submetida à diretoria da BDPRO,
leram, aprovaram a redação e o respectivo conteúdo, e a partir daí, então, ela se torna uma realidade. Antes ainda deste evento, do colóquio internacional ocorrido em Jundiaí, onde reúne como palestrantes membros da BDPRO e esses 3 membros internacionais do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, nós fomos colhendo assinaturas de vários e vários processualistas do processo civil, penal, brasileiros e internacionais, em advogados, juízes, promotores, defensores públicos, enfim, todos aqueles que, como nós, pensam o processo, procuram racionalizar o processo e procuram fundamentalmente concretizar um processo no dia a dia das coisas do Poder Judiciário, sem aquele exacerbado publicismo que muitas vezes nós verificamos na atuação individual ou colegiada dos membros do Poder Judiciário em todos os seus níveis. E esta carta ela já nasce então com a assinatura de vários e vários processualistas, vários e vários juristas de várias tendências, onde então todos aderem efetivamente à ideia contida na carta, para que se pudesse então ela vir a ser lida, como ocorreu a sua leitura efetivamente no dia 19 de agosto de 2017, no ensejo deste primeiro colóquio internacional que reuniu membros da BDPRO e do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Esta carta foi traduzida ao espanhol pelo nosso amigo peruano, Renzo Cavani, que teve sua temporada de estudo de mestrado em Direito aqui no Brasil, na Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, como é chamada por todos nós. Renzo, que maneja muito bem o português, conseguiu dar uma dimensão bastante peculiar à carta em sua tradução ao espanhol. E de modo que essa carta, então, hoje ela já passeia em ambientes ibero-americanos e no ambiente brasileiro, colhendo, então, adesões, assinaturas e sendo conhecidas por todos. É a chamada Carta de Jundiaí, que é o primeiro manifesto em prol do garantismo processual escrito e lido aqui no Brasil. E nós todos temos a esperança que ela se torne um documento histórico e que ela possa, aos poucos, não apenas para nós, da presente geração, como para as futuras gerações de processualistas, de juristas em geral, de pessoas que lidarão com o Poder Judiciário, ela possa, de uma certa forma, influenciar a todos que pensam um direito processual efetivamente e verdadeiramente enxergado e manejado a partir das garantias constitucionais estabelecidas em prol de todos nós, individualmente considerados, ou de todos nós enquanto sociedade civil organizada. Então essa é a história breve da Carta de Jundiaí. Repito, o primeiro documento, o primeiro manifesto em prol do garantismo processual brasileiro. E no próximo momento nós faremos a leitura da carta. Um abraço a todos, espero revê-los em breve.